Bom, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, é a nossa primeira aula de Sociologia 6. A outra aula foi uma aula introdutória. E agora a gente vai tratar a respeito do nosso primeiro tema, que é democracia. E vamos pensar a democracia através da ideia dos direitos. Democracia, então, enquanto um regime de direitos. Vocês sabem, tanto vocês quanto eu, que desde a Constituição de 1988, nós vivemos, né, uma outra fase, uma nova fase, mas a fase mais recente da democracia brasileira. Com alguns percalços, vejam, a jovem democracia brasileira, e ela é realmente jovem, então a gente consegue estabelecer esse processo democrático em 88 com a Constituição, em 90 com as primeiras, 89 para 90, né, com as primeiras eleições presidenciais, a retomada democrática após os 21 anos de ditadura militar. Nessa retomada, o primeiro presidente eleito do Brasil, Fernando Collor de Mello, vem a sofrer o impeachment já em 1992. Então, veja, o primeiro presidente que o Brasil escolheu na retomada da democracia após 21 anos de ditadura militar foi um presidente que o próprio Brasil teve que ir às ruas para derrubar, que foi o Fernando Collor de Mello. Então, você vê que já no princípio dessa retomada democrática, o Brasil começa a democracia errando, fazendo uma má escolha. Mais tarde viríamos nós a viver, e aí talvez a maioria de vocês viveram isso de uma outra forma, porque já estavam vivos, porque já observavam a história, porque já tinham consciência, em 2016, o impeachment da Dilma Rousseff. Então, o segundo impeachment do Brasil em 30 e poucos anos de democracia. Então, em menos de meio século de democracia, a gente já tem 32 anos a democracia tem, né? Então, antes dos 30 anos da democracia, que completaria 30 anos em 2018, o Brasil já tinha feito 2 impeachments. Então, a cada 15 anos, por média, né? Ou seja, nós fizemos um impeachment. E aí cada um julga o impeachment como quiser, como golpe, não golpe, erro, não erro. Isso não vai ser o nosso ponto de discussão aqui. O nosso ponto de discussão a gente precisa, antes de tudo, antes de pensar na ditadura, antes de pensar em outras possibilidades políticas, em comunismo, socialismos, etc., nós precisamos reconhecer qual é o regime político em que nós vivemos. Então eu, Guilherme, vocês, meus estudantes, todos nós que somos brasileiros, vivemos num regime democrático. Seja essa democracia mais frágil, seja essa democracia menos frágil, isso acontece mesmo, às vezes ela se fortalece, às vezes ela se fragiliza, mas nós ainda vivemos num regime democrático. Então, o fato de talvez você concordar com o presidente da República faz com que você sinta estar mais próximo de uma democracia, e o fato daqueles que discordam, ou seja, que não votaram no atual presidente da República, sintam uma distância da democracia, talvez pelas condutas do presidente. No entanto, o processo foi democrático, foram eleições, e as eleições do Brasil são uma das eleições mais seguras do mundo, então, são as mais seguras do mundo, né? Então não tem como a gente pensar em fraude. O resultado expresso nas urnas é o resultado democrático, e aí uma das primeiras questões que a gente tem que entender. A democracia comporta uma pluralidade, uma multiplicidade, uma diversidade de opiniões políticas. Então, nos polos democráticos, a gente tem, a gente pode, na democracia, ter em uma escolha eleitoral a preferência da maior parte da população, de um país, de uma comunidade, de uma nação, de um Estado-nação, por um partido de extrema-direita. É o caso do Brasil, é o caso da Polônia, é o caso dos Estados Unidos, não na opção do partido, mas na figura do Trump. E é o caso de uma série de figuras históricas recentes do passado que representam uma tendência ideológica. Então, mas veja, a democracia comporta a extrema-direita como escolha ideológica dentro das urnas, dentro da regra do jogo, assim como comporta também a extrema-esquerda, que pode ser eleita também num regime democrático, e comporta a esquerda, e comporta a direita, e comporta o centro. Você percebe? A democracia é um sistema de pluralidade de concepções ideológicas. É isso que a caracteriza. É isso que torna um regime bem visível a nós e um regime diferente das ditaduras
das autocracias, dos totalitarismos, que são regimes de partido único, onde não se há possibilidade ou diversidade de pluralidades de opiniões políticas e ideológicas. Então, mesmo que o Brasil seja governado pela direita, as pessoas que se posicionam à esquerda têm o direito de publicamente contestar a ideologia de direita, e a gente pode estabelecer conflitos políticos, debates e sociais, mas nós vivemos num regime democrático, e é assim que se comporta a democracia, com a expressão das possibilidades diferentes de manifestações ideológicas. Então, lembrar do conceito de ideologia na Sociologia 3. A aula tem um título, ela chama-se Democracia, direitos individuais versus direitos sociais. É a partir daí que eu construí toda a ideia da aula. Então, pensar em democracia e direito exige de nós algumas colocações. Para a gente pensar a relação entre a democracia e os direitos, a gente precisa primeiro entender algumas questões. Então, democracia e direito estão intimamente relacionados. Então, a democracia é o regime dos direitos. A democracia é o regime que se constitui os direitos sociais, individuais e políticos, coletivos, particulares, mas a democracia é em si, em natureza, um regime de direitos. Então, a relação da democracia com o direito é uma relação íntima. Por quê? Porque, ponto 2 importante, não existe democracia sem a garantia básica dos direitos individuais, sociais e políticos. Mais à frente, a gente vai ver o que são os direitos sociais, o que são os direitos individuais e o que são os direitos políticos. Mas eu posso garantir que não existe democracia sem a garantia básica desses tipos de direitos diferentes que comportam a democracia: o direito individual, o direito social e o direito político. Não há como se discutir democracia sem discutir a relação entre direitos, sobretudo a relação entre o confronto de direitos sociais e direitos individuais. Então, não é possível que a gente pense as relações do regime democrático sem entender que a democracia é um regime que garante direitos, mas ela também é um regime que se sustenta através do confronto de direitos. É o confronto de direitos que fica muito bem expresso no confronto dos direitos sociais e individuais, que expressa como é que se comporta uma democracia. Se ela é uma democracia mais aberta, mais pungente, ou se ela é uma democracia mais frágil, mais comprimida. Isso depende de como se relaciona esse confronto entre os direitos sociais e os direitos individuais. De antemão, posso dizer, e mais à frente vocês vão entender, que as democracias mais pungentes são aquelas que preservam ou prezam ou dão mais abertura, o maior respeito à hierarquização dos direitos sociais coletivos perante ou ante os direitos individuais. E as democracias mais frágeis são aquelas ainda em que os direitos individuais se sobressaem aos direitos sociais, como é o caso da democracia brasileira. Uma questão que a gente vai tentar responder, então, durante essa aula é o seguinte, a questão que eu coloco a partir desses 3 pressupostos vale mais o direito individual de ir e vir ou o direito social dos movimentos sociais à manifestação política? Então veja. Então veja, são 2 direitos que tem na democracia. Então você imagina, às vezes quando tem uma manifestação política, você vê as pessoas reclamando, a TV está filmando, as pessoas reclamam, tá trânsito, atrapalhou esse bando de maderneiro. E aí você tem um confronto de direito, o direito social e coletivo garantido na Constituição, de manifestação. Eu sou veterano de guerra, seu merda! Nazista, seu puta! É racista! Você foi pra Ucrânia, seu merda! Pessoas que estão fazendo protesto e trancando a rua, enfim, e trancando uma avenida ou trancando uma rodovia. E aí o direito individual de ir e vir que cada um tem. Qual direito vale mais? Então, vale mais o direito individual de ir e vir ou o direito social dos movimentos sociais de manifestação política por reivindicações de melhorias coletivas? Depende da sociedade. Em algumas sociedades vale mais o social, em algumas sociedades vale mais o direito social, em outras sociedades vale mais o direito individual. E é isso que a gente vai tentar ver e tentar pensar qual é o caso do Brasil. Para isso, e para fechar essa primeira aula, a gente precisa entender qual a diferença entre esses direitos. Então, qual a diferença entre um direito individual, entre o direito social e o direito político? Para depois a gente poder pensar como é que se
estabelece esse confronto e essa luta por direitos. Então, a democracia é um regime de direitos que nos permite, que nos estabelece a possibilidade de exercer vários direitos, e esses direitos são classificados, né, em formas e em modelos diferentes. Então, a gente tem o direito individual. Como indivíduo, tem alguns direitos, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à inviabilidade da casa, o direito a se defender perante a justiça. Esses são direitos que são garantidos a mim como indivíduo. Então, mesmo que eu tenha comprometido um crime, ou seja, acusado de um crime, eu tenho o direito de me defender à justiça. Eu tenho o direito à vida, né? No Estado brasileiro, a gente não é um Estado que permite a pena de morte. Então, eu posso cometer o crime mais cruel que eu cometer, que eu não tenho, ninguém tem o direito de me matar. Né? Esse é um direito que nem o Estado tem no Brasil. Há controvérsias, porque a gente sabe que em algumas situações o Estado mata, como a polícia quando entra na favela e atira, e mata na periferia, etc. A gente já sabe dessas questões, mas a princípio, em tese, não. Né? A gente tem o direito individual à vida, a Constituição nos garante o direito individual à propriedade, à casa, à inviabilidade da casa, a se defender perante a justiça. Todos esses direitos são garantidos a nós como indivíduos. Mas nós não somos só indivíduos, nós somos corpo de uma sociedade, então existem direitos sociais que, em tese, talvez por serem mais amplos, uma sociedade do que o indivíduo, deveriam ser hierarquicamente superior, mas nem sempre são. Os direitos sociais são aqueles que você tem como ser social. É o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito à moradia. É uma série de direitos que é garantido na Constituição, que são direitos direitos de todos nós, muito além do indivíduo, mas como seres sociais, que vivem em uma sociedade coletiva. Então, a Constituição nos garante, todo brasileiro tem direito à educação, artigo 5º, então todo brasileiro tem direito à saúde. Por mais precária que possa ser esse atendimento, nós temos direito à saúde de graça, o Estado garante. Todo brasileiro tem direito a transporte, nós deveríamos ter em todas as cidades do Brasil, não temos, transporte coletivo, público e gratuito, inclusive, de graça. Todo brasileiro tem direito à moradia. Os direitos sociais são aqueles direitos que nós temos como ser social e que nos Estados-nações são garantidos por suas cartas magnas ou pelas suas constituições. Então, como eu sei quais são os direitos que eu tenho como ser social, professor? Bom, eu consulto a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Por último, tem os direitos políticos. Os direitos políticos são aqueles que diz respeito ao exercício político, ou seja, ao votar, ser votado e ao reivindicar. Então, são esses os direitos políticos. Então, a Constituição me garante, por ser uma Constituição cidadã, então, depois de 21 anos de regime totalitário, autoritário, ditatorial, militar, no caso do Brasil, nós, na Constituição Cidadã, né, estabelecemos os direitos políticos, que é o direito ao exercício político, ou seja, ao votar, ao ser votado e ao reivindicar, que era algo que era proibido na ditadura. Então era proibido na ditadura fazer manifestação, reivindicar, ter opiniões políticas contrárias. Então o que seria dessa guerra que a gente tem hoje entre direita e esquerda na ditadura? Ela não poderia existir. Um lado teria que ter a boca calada, não poderia falar, não poderia se manifestar, não poderia dar tipo de opiniões. O que seria uma ditadura hoje? Seria, por exemplo, a gente não poder ter youtubers de direita criticando a esquerda, né? Youtubers de esquerda criticando a direita, né? Nem youtubers falando mal do presidente. Você imagina que loucura seria no mundo virtual estabelecer uma ditadura, porque ela teria que controlar os meios de comunicação, e aí ela teria que controlar inclusive a internet, proibindo que as pessoas expressassem suas opiniões políticas. Então, os direitos políticos é muito além do direito de votar e ser votado, de se candidatar. Então todo brasileiro pode se candidatar. Né? Tem critérios, claro, óbvios, tem algumas regras, mas enfim, isso independe de classe, de gênero, de cor. Se você vai ser eleito ou não é uma outra coisa, mas independe. Nós tivemos como exemplo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que era um analfabeto, enfim, que se tornou presidente da República. Você percebe que era um operário, trabalhava na fábrica. Então não precisa ser um empresário, não precisa ser rico, não precisa ser branco, não precisa ser homem, pode ser mulher. A Dilma foi eleita 2 vezes, percebe? Então a Constituição nos dá esses direitos de votar e ser votado, e o direito de reivindicação política, de ir à rua se manifestar, tanto a direita quanto a esquerda. Então quando tem os movimentos de esquerda protestando, mas a gente viu movimentos de direita no Brasil também recentemente,
que quebrou aquela visão que a gente tinha que manifestação política é só coisa de esquerda, que só a esquerdista faz manifestação política como se a direita não fizesse. Então, a gente teve durante o impeachment em 2016, a gente teve durante 2017 e 2018, a gente teve agora o pessoal que é lá contra o STF, o próprio presidente da República, que são manifestações de extrema direita no Brasil, com problemas de pedir coisas inconstitucionais, mas mesmo assim sustentadas pela democracia. Vejam vocês, o que a democracia garante? Direitos políticos, direitos de manifestação. Se bem que o sujeito não pode, por exemplo, expressar nessas manifestações racismo, não pode fazer apologia ao nazismo, porque isso é diferente, mas, por exemplo, o direito de liberdade de expressão garante a marcha da maconha, garante o pessoal que marcha contra o aborto e a favor do aborto, você percebe? Então são esses direitos que estão colocados aí na nossa Constituição. Então, entendido o que são os direitos individuais, sociais e políticos, a gente vai pensar na segunda aula os confrontos de direitos. Então, como eu fiz aquela questão lá no início. Então, vale mais o direito individual de ir e vir ou o direito social dos movimentos sociais de manifestação política. Para responder essa questão, a gente precisa pensar o conflito de direitos. E é o que a gente vai fazer na segunda aula, onde eu vou pensar esse conflito de direitos na democracia, trazer alguns exemplos para que aí a gente então compreenda. Então, vocês devem ler o texto que está no Moodle sobre o conflito de direitos e sobre os direitos sociais. Esse texto é para essa aula dessa semana e para a aula da outra semana. Ler o texto e assistir às aulas. Junto com eles eu vou deixar alguns exercícios após a segunda aula, por enquanto não. Então é isso, fiquem bem, até mais.